Olá, queridos amigos da TV A Caminho da Luz e da TV Mundo Maior. Meu nome é André Luiz Chiarini Vilar e estou apresentando o programa Jesus e o Espiritismo, que está estudando o livro A Caminho da Luz. Que alegria em poder ter a sua companhia, em estudarmos juntos, em refletirmos juntos e, acima de tudo, em aprendermos juntos. Não sei de tudo, muito pelo contrário, e felizmente não tenho esta pretensão, mas que juntos, unidos, possamos compreender melhor esta obra. E de antemão, eu já peço desculpas para as pessoas que estão me acompanhando se eu não corresponder com o estudo proposto. Podem ter a certeza de que o melhor estou dando a cada vídeo, a cada programa, para juntos formarmos uma opinião a respeito desta obra que, para mim, já expressei isto várias vezes e expresso neste momento novamente. É um estudo que me traz muito conhecimento, muito entendimento, e a cada vez que eu preparo uma aula para ser apresentado aqui, um vídeo para ser apresentado aqui, gera para mim novas reflexões, um mundo novo de ideias. Ter você comigo é uma alegria muito grande. Mande a sua mensagem, corresponda comigo pelo WhatsApp 19 997 782794. E quem reside fora do Brasil, é necessário colocar antes do número mais 55. No dia de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 15º, vendo os itens Constantino e, no segundo bloco, o Papado. E já no próximo programa nós vamos iniciar o capítulo 16, a Igreja e a invasão dos bárbaros. Então vamos começar hoje com o tema Constantino. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe, sob a égide de Jesus, procuram dispor os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a aprovação. Então, relembramos uma vez mais que nós estamos vendo um estudo de Emmanuel mostrando passo a passo, remontando a história da antiguidade. Nós já percebemos o início do Império Romano, a fundação da cidade de Roma, o império sendo criado, o império expandindo, o império no seu momento mais glorioso, e gradativamente nós estamos vendo a derrocada, a decadência deste império. Então nós estamos vendo que eles já foram perdendo terras, homens na linha de batalha, aquele predomínio e aquele poder que eles haviam já não há mais, e aqui ele já nos comenta dois pontos que eu queria registrar. O primeiro é que Jesus, uma vez mais, Emmanuel coloca Jesus como sendo co-criador da Terra. É importante nós compreendermos esta situação de Jesus. Jesus não é meramente o governador espiritual da Terra, Jesus também é, por assim dizermos, o arquiteto da Terra. Como é que funciona isto? Deus, ele, a partir do momento que autorizou o surgimento de um planeta, ele elege um de seus filhos eminentes para que possa tutelar o avanço daquele orbe. E Jesus foi escolhido quando o planeta Terra veio a lume a sua criação, e Jesus, pela sua mente altamente potente, pelo amor e pelo conhecimento que desenvolveu num passado remoto, ele teve a oportunidade da plasmagem, da gênesis, formação, criação do nosso planeta Terra. Então aqui mais uma vez, Emmanuel evoca esta situação rememorando que Jesus esteve e de que Jesus está no leme desta embarcação que é o planeta Terra. Mesmo nos momentos de maiores dores, de maiores dificuldades, ele não nos abandonou. E a segunda situação é relembrando a questão do Império Romano, quando no final do primeiro parágrafo fala que a sociedade romana tem a necessidade de resgatar e de passar pelas provações
individuais e coletivas que aquele agrupamento de milhares de espíritos somaram frente a si e frente ao próximo. Segundo parágrafo, a invasão dos povos considerados bárbaros é então entrevista. Então a espiritualidade vê naqueles povos bárbaros que estavam em volta do Império Romano, para que aquele povo pudesse se movimentar e ali começar gradativamente a ir invadindo o Império, diminuindo a sua força, a sua resistência e o seu poderio. Continua Emmanuel. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para o outro. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia, ou governo de 4 soberanos, com 4 grandes capitais. Então o Emmanuel mostra para nós que naquele momento em que o Império Romano estava perdendo toda o seu poderio, o seu território, Diocleciano organiza rapidamente aquela questão política e, por que não dizermos, a sua própria geografia imperial, para que pudesse dividir em 4 regiões para formar movimentos que, partindo daquelas capitais, pudessem inutilizar a invasão daquele povo bárbaro, daquele povo que dia após dia estava tomando as terras que um dia o Império Romano foi, à custa de muito sangue, de muita matança, de muito poderio, foi invadindo. E Emmanuel encerra este subitem dizendo: retirando-se para Salona, exausto da tarefa governativa, ocorre a rebelião militar que aclama Augusto a Constantino, filho de Constâncio Cloro, contrariando as disposições dos 2 Césares, sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo. Junto dele, o cristianismo ascende a tarefa do Estado, com o Édito de Milão. Então, nós aqui estamos vendo aquela questão curiosa, quando Constantino, ele sobe ao poder, ele invade a capital do Império Romano, ele passa a governar aquele vasto império. Uma das suas primeiras medidas, como o próprio Emmanuel lembra, do Édito de Milão, proclama o cristianismo nascente, já naquela altura não tão nascente assim, porque já tinha passado mais de 300 anos, mas pega o catolicismo e coloca como sendo a religião oficial do Império Romano. É importante nós dizermos que nessa altura, o cristianismo ali no Império Romano, ele não representava nada. Ele era seguido por pessoas simples, poucas pessoas importantes, como já vimos em vídeos passados. Mas Constantino, vendo o trabalho hercúleo daquelas pessoas, o trabalho digno, honesto, e também uma movimentação espiritual. Duas situações é importante nós citarmos aqui. A primeira é que chegar ao poder, a religiosidade cristã fez com que ela se espalhasse pelo mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, modificou o curso do cristianismo. O cristianismo é dividido em 2 épocas, antes de se tornar religião oficial do Império Romano e depois de se tornar. Antes de se tornar, era formado por coletividades simples. Muitas vezes a religião, a igreja, era na casa de uma pessoa, na casa de um comerciante, na casa de um pescador, na casa de uma família, era uma igreja familiar. A partir do momento que se coloca a igreja como o centro religioso de todo o império importante, vasto, rico
e que tinha um impacto muito grande, o que isso gerou? Gerou o que nós temos até hoje. O papado, a hierarquia, os dogmas, as modificações, os enxertos, as deturpações que contém o Novo Testamento, é o que nós vemos hoje. Tirou a simplicidade do Cristo, tirou os ensinamentos do Cristo em essência, para colocar uma categoria de pessoas que são os enviados de Deus. E a partir daí, nós vimos a derrocada moral da igreja, que não é o André quem está dizendo, não é Emmanuel quem está dizendo. Um livro de história vulgar pode nos contar essa história. Então nós percebemos que foi bom e não foi. Foi bom, porque não teve mais perseguições, os cristãos não morreram mais nas arenas, você ser cristão era livre, você podia ser, mas ao mesmo tempo, o cristianismo que subiu ao poder, sendo a religião oficial do império, não era o mesmo cristianismo primitivo. Não era o mesmo cristianismo dos tempos dos discípulos, nos tempos dos apóstolos, nos tempos das pessoas que tiveram a felicidade de conviver com Jesus, com Pedro, com João, com Tiago, com André, com Bartolomeu, com Estevão, com Saulo, que se tornou Paulo, com Abigail, com personagens, com Tito, com Silas, com Barnabé, João Marcos, o médico grego Lucano, são personagens que fizeram o cristianismo crescer. Nesta época, o cristianismo diminuiu. Diminuiu porque quando você dá muito poder a uma pessoa e a pessoa não está revestida de uma moralidade para tal, aquele poder, em vez de ser um benefício, se torna um malefício. E foi o que a história nos narrou. Aí foi a briga pelo poder, a briga pelo dinheiro. Chegando na Idade Média, a igreja ser detentora de metade da Europa. O que não fazia parte de um feudo, fazia parte da igreja. Então nós percebemos que deu margem a mudarmos o curso da história do Cristo. Deu margem a nós perdermos aquela simplicidade, aqueles hábitos que na Casa do Caminho, por exemplo, se tinha, de tratar do doente, de dar comida, de dar remédio, de dar agasalho, de dar uma cama para que eles pudessem pernoitar, descansar e continuar a sua jornada evolutiva. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Olá, queridos amigos, que alegria podermos estudar juntos o livro A Caminho da Luz. Eu gostaria de fazer um convite especial aqui mesmo pela TV A Caminho da Luz. Você que tem nos acompanhado e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, habilite o sininho que são as notificações. Você está nos acompanhando, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo, principalmente compartilhe. Se está te ajudando, eu tenho a certeza que vai ajudar também muitas outras pessoas. E o canal tem um novo botão, Seja Membro. Através do Seja Membro, você pode ajudar mensalmente. Cada mês você pode ajudar com um valor conforme o que tem ali. De um mês para o outro você pode migrar de plano ou pode cancelar. É uma forma que você tem de ajudar o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E nós precisamos muito da sua ajuda para continuarmos com as atividades sociais, assistenciais que nós temos na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. Você que está nos acompanhando do Brasil ou do exterior, relembramos que é uma plataforma do próprio Google, do próprio YouTube. Então, se puder, nos ajude. É de grande valia você se tornar membro para as atividades que estamos desempenhando aqui no CEPAC. Agora nós vamos ver o último item que compõe o capítulo 15º. Capítulo 15º, a evolução do cristianismo. Então nós vimos penosos compromissos romanos, culpa e resgates dolorosos do homem espiritual, nós vimos os mártires, os apologistas, o jejum e a oração,
Há pouco, no primeiro bloco, nós vimos Constantino e o último é o papado. E já no vídeo que vem, nós veremos o capítulo 16, a igreja e a invasão dos bárbaros, e o subitem, vitórias do cristianismo. O papado, Emmanuel nos fala, desde a 10ª perseguição, que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava sua colaboração nos gabinetes da política do mundo, e ainda uma vez, a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque, logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em sucerana e censora de todas as demais do planeta, cooperando com o Estado, faz sentir a força das suas determinações arbitrárias. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra, para o esforço de salvação e de experiência, que tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma. Eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativas e direitos até então jamais justificados. Entronizam-se, mais uma vez, o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Então nós percebemos que foi um momento de muita tristeza para o cristianismo após ter subido ao poder junto com Constantino. Nós percebemos que foi muito deturpado a mensagem de Jesus. Nós falamos de Jesus, nós procuramos viver Jesus, mas a maioria ainda vê um Jesus ligado ao que o mundo material pode nos oferecer. É o caso que Emmanuel nos cita no dia de hoje. Aquela simplicidade, aquele amor para com o próximo, aquele desinteresse foi perdendo o seu status frente àquela organização religiosa. E o que sobrou? O que sobrou são os cacos que nós vemos hoje. De 606 até agora, o papado, a sua disseminação no espaço de tempo no curso humano, os protestantes, veio o espiritismo, o umbandismo e assim sucessivamente as ramificações cristãs, mas fato é que já não há diálogo de um cristão para com o outro, já não há entendimento, é cada um procurando a sua verdade, é cada um procurando a sua ilusão de que a sua verdade é melhor do que a verdade do próximo, e nisto nós vemos um mundo cristão totalmente isolado entre si, sem qualquer correspondência entre si, dentro do próprio espiritismo, cada casa por si. Fala-se de Allan Kardec, mas não vive Allan Kardec. Fala-se de Chico Xavier, mas não vive Chico Xavier. Fala-se de Jesus, mas não vive Jesus. Cada pessoa, cada organismo vivo que se compõe uma dessas escolas, procurando em si achar o seu caminho, e nós nos esquecemos de que sozinhos, como dizia Dr. Bezerra de Menezes, nós somos um ponto de vista, mas juntos nós somos um feixe de varas, em que podemos até inclinar para um lado, inclinar para o outro, mas estaremos firmes no trabalho que nos propusemos.
Eu tenho visto estas páginas de Emmanuel como um acalento e, ao mesmo tempo, convidando a minha pessoa, e creio que convidando a muitos dos que estão estudando comigo, a percebermos que o Jesus que Emmanuel procura rememorar é um Jesus diferente daquele que habitualmente nós falamos em nossas preces. O cristão, ele tem um amor pelo Cristo. Muitas vezes ele tem até fé pelo Cristo, mas ele não vive para o Cristo. Viver para o Cristo não é não casar, não é ter uma vida como Francisco de Assis teve, de votos à pobreza, não é uma vida de reclusão, não. Viver ao Cristo não é ser ortodoxo nem fanático, nem tampouco desligado do mundo. Viver ao Cristo é sempre nos colocarmos na condição do Cristo. O Cristo no meu lugar. Jesus mediante a esta situação. Qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua dica para aquela pessoa que vem conversar conosco? Se Jesus estivesse no meu lugar e ele estivesse no meio desta polêmica, mediante a forma que ele agia e a forma que ele pensava, como é que eu posso agir em miniatura como o Cristo agiu há 2000 anos atrás? É esta visão de Jesus que eu estou procurando interiorizar dentro do meu coração. É esta visão de um Jesus que está próximo de mim, próximo de você, próximo de toda a humanidade, inclusive daqueles que dizem não ser cristãos. Ele não está preocupado com quem é, quem não é, quem aceita, quem não aceita, quem acredita ou quem não acredita. É esse Jesus que deveria nos mover. É este Jesus que não quer nada de mim, não quer nada de você, não quer nada de nós. Dinheiro, não quer bens materiais, não quer que façamos grandes obras materiais, mas é um Jesus que quer o nosso posicionamento. É darmos o sim, é darmos o não, é vivermos edificando o homem de bem, é procurarmos não perder a oportunidade de sermos justos, misericordiosos, brandos, é refutarmos todo pensamento egoísta, todo pensamento que me coloca em primeiro lugar. Não, o cristão é aquele que tem como regra áurea o pensar num coletivo. É totalmente o oposto do que nós vivemos na atualidade. É cada um por si, Deus para todos. Cada casa espírita por si, cada movimento por si. Hoje já não há respeito pelas diferenças, pelas diversidades. Então isto traz para mim um mundo novo de ideias. E além deste mundo novo de ideias, é um chamamento. O que é ser um cristão em pleno século XXI, mas trazendo como exemplo o cristão primitivo? Aí nós vamos ler os livros de Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão, e nós vemos como o cristianismo primitivo daquela época é diferente do cristianismo da atualidade. Hoje nós sofisticamos muito e sufocamos aquela simplicidade que o Cristo nos ensinou. Essa palavra simplicidade tem feito eu estudar muito também, porque simplicidade é diferente de simplismo e de simplista. Simplicidade não é falar errado, ter uma roupa rasgada, morar num sítio, num campo, não. Ser simples é eu ter um conhecimento grandioso, mas não me iludir pelo que eu sei. É eu conseguir conversar com uma pessoa que sabe menos do que eu, sem eu vangloriar do que eu já sei. É eu conseguir encarar uma situação sendo simples no raciocínio, sem sofisticar o pensamento, sem complicar o raciocínio, sem dificultar as situações que nos rodeiam. Não é fácil ser simples.
Simples está ligado a um coração puro. E é difícil ter um coração puro. É difícil não pensar em mim em primeiro lugar. É difícil não ver os meus interesses em primeiro lugar. É difícil eu conseguir me anular para ver a felicidade do próximo antes de ver a minha própria felicidade. Mas eu creio que não seja impossível. Eu creio que não é uma realidade para agora, mas eu creio sim que é uma realidade para daqui para frente nós irmos materializando. Ao encerrarmos o programa de hoje, elegemos o livro No Vulcão dos Preconceitos, psicografado por Arnaldo Costeira e ditado por Fernando Pessoa. O nosso querido Arnaldo Costeira doou esta edição para o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, para que pudéssemos manter as atividades que lá possuímos. Então, quem tiver interesse de colaborar com as atividades do Centro Espírita, entre na loja virtual loja@caminhodaluz.com.br e estará nos ajudando imensamente com a aquisição deste e de outras obras. Ao encerrarmos o programa de hoje, desejamos a todos votos de muita paz e de muita felicidade. Até o próximo programa.